Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui neste ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para trazer para vocês a pesquisa em artes manuais. E quem esteve comigo pelo Instagram foi a especialista em artes manuais para a educação, Olívia Lima. E é esse trabalho que a gente vai olhar agora e escutar o que a gente conversou pelo Instagram. Olha só, o pé, né? A gente falou muito dessa questão do pé, né? Como que ela chegou nisso, né? Qual é essa potência? E ela falou para a gente do autor, o Tim Ingold, né? Depois a gente vai colocar fragmentos do texto dela no nosso site, na área de assinantes. Olha, diz ela, começo pelo meio, dessa forma, descendo pelo meio. Fui me enchendo de coragem, de vontade de fazer. E ela repete, fazer. Uma beleza, né, gente? Olha só, seu trabalho, alinhavar pequenos retângulos de feltro. E a cada ponto, sua linha perde a agulha. Seu olhar se perde, retoma a linha, a agulha, promove o encontro e segue o próximo ponto. E tudo se perde novamente. Um círculo. Aula, para mim, diz a Olívia, segurar minhas mãos, dar a ela seu tempo, ajustar nossos tempos, minha ansiedade de ver e ter o fazer. Ela reclama da linha que escapa. Peço firmeza. Oh, me perdi. Na pega. Tá. Nos dedos. E, em alguns momentos, ajudo na tarefa de passar a linha pela agulha, ajustar nossos tempos, para que não desistamos, cada uma de sua tarefa. Eu, a de ensinar. Ela, a de aprender. E assim, ela me ensina. Aqui a gente vê, né, puro Paulo Freire. Muito bem. Olha os desenhos, gente, de acordar o pé. Acordar esse pé das crianças tão submetidos, né, ao sapato, aos tênis, aos calçados. Vai para o sapato, menino, não é assim? E aí ela diz, um dos pés encontra o conforto do concreto quente. Você já viu conforto no concreto? Meus pés viram. Os pés pendulam na grama fria e úmida. Vida aos pés. Ai, que beleza. Isso é tão importante. A gente conversou bastante sobre isso. Diz ela, as cerdas das cardas, uma dentro, outra fora, uma corpo, outra alma, uma pensamento, outra intuição, opostas em um sentido comum, não podem existir sem fricção, senão não limpa, não desata nós, não produz leveza, não enche de ar, não produz nuvem. A poética também, que envolve o trabalho da Olívia, né? A sensibilidade poética dela é incrível. Olha ela aí. Muito bem. No fio corpo, no ateliê. Está comigo Olívia Lima, a senhorita Palito. Olha o que a Olívia fala dela mesma. Crocheteira, ainda criança, circense pelas voltas que o mundo dá. Ai, gente. Professora sempre. Formada em educação física, especialista em artes manuais para educação. No processo dessa pós, descobriu nos pés a potência do fazer. Essa história vai ser boa hoje, hein, gente? Olha o que ela diz, gosto da casa e como canceriana que é, cartografa fazeres e pensamentos nas tensões desse território.
mãe de Antônio e Açucena, um nome bom, com a maternidade, adentrou nas discussões das questões feministas. Agora, dedicada ao ensino e produção artesanal com fios e tecidos, tem o ateliê Senhorita Palito. Bem-vinda, Senhorita Palito. Obrigada, como você Nina. Está, minha querida? Estamos nas tensões desse momento, né, Nina? Mas Sim. Dentro delas, bem, assim, vamos entre... É tão ambíguo, não é, Olívia? A gente, às vezes, no pessoal, se sente bem, se sente saudável, se sente até alegre. Mas aí, quando eu me pego alegre, eu penso, gente, mas da onde que vem essa minha alegria? Como é que eu não estou considerando a macro-tristeza? E aí eu penso nessa macro-tristeza e fico nessa ambiguidade, sabe? Me sinto, às vezes, até um pouco envergonhada por estar tão bem, me sentindo tão bem. Então, eu acho que muita gente está vivendo esse conflito. Você vive isso? Eu vivo isso, Nina, assim, porque eu tô nesse espaço, eu gosto da casa, né? Então, para mim, também. De uma certa forma, é confortável estar na casa. A gente está fazendo aqui a nossa horta, que há 2 anos que construímos nossa casa, a gente ainda não tinha conseguido parar para cuidar dela, para viver. Então, isso fortalece muito. Mas, ao mesmo tempo, é ter a consciência que esse lugar é de poucos, né? Privilegiados, não é? Que somos privilegiadas. E aí, eu acho que faz parte um pouco dessa vergonha, né? De viver, é como se a gente estivesse vivendo nas colônias. A gente está, né? A gente está, mas assim, aquelas fazendeiras brancas, não é? Em Áfricas, dá uma vergonha. Eu sempre lembro da personagem do Entre Dois Amores. Você assistiu esse filme? Antigo, talvez. Ai, nossa, olha, é um filme, eu acho que era... Não lembro a protagonista, mas tinha aqueles caras lindos do antigamente. A memória não permite. E era uma história assim. Ela tinha 2 amores. Ela era uma fazendeira em Áfricas, branca. E aí ela tinha essa dor da vergonha de estar onde está, né? Eu acho que essa dor agora vai fazer parte da nossa história. Da nossa história, vai. Muito bem. Olha só. Hoje a gente vai falar, não sei nem se a gente vai chegar lá, mas a gente vai tentar falar da pesquisa da Olívia, que chama, olha como, gente, ponto de provocação, estar viva, manter viva meu ser professora. E aí, eu queria... Essa pesquisa faz parte da nossa da nossa coleção que está, digamos assim, no prelo, esperando a vida chegar num lugar onde a gente possa se confraternizar e lançar, né? Se isso não aparecer num futuro próximo, talvez a gente mude a estratégia e faça um lançamento virtual. A gente não sabe ainda. De qualquer maneira, a nossa coleção chama Artes Manuais para Educação, a produção de conhecimento entre os fios da casa e de si, que é justamente o que pesquisa Olívia. E assim, quero fazer uma provocação, porque aqui no seu... Olha que interessante, fiquei pensando agora, antes de entrar, quando eu estava preparando, você diz assim, ó, a maternidade... te fez adentrar as discussões das questões feministas. E é interessante, porque eu estou aqui com a sua primeira versão do seu trabalho, da sua pesquisa. E o título, que agora é Estar Viva, Manter Vivo Meu Ser Professora, era... Vou fofocar, tá bom? Estar Vivo. Manter vivo meu eu professor. Incrível como até mesmo uma pessoa que se diz feminista, que
atua no mundo a partir desta ótica. Na hora de produzir uma pesquisa, se produz no masculino. É impressionante esse cabresto que nos colocaram, não é, Olívia? É, Nina, e a gente tem que estar cada vez mais sempre atento a eles, sabe? E aí, parando com cuidado, refletindo, olhando, vai e volta, porque é uma construção que não está só, né, para o homem, né? Tá para todas nós, mulheres, crianças, idosos, né? Então, é sempre estar atento. E eu lembro direitinho quando foi essa correção, assim. Pode falar. Desculpa, te interrompi. Não, mas eu lembro bem desse processo, dessa correção, e eu me nesse lugar, assim, como ainda tô aqui, né, assim, como esse exercício ainda ele é diário, pequeno, principalmente quem habita a casa, né, e assim, nessas singularidades. É verdade. Eu estava pensando, enquanto você falava, eu me imaginava leitora. Eu sou muito leitora de homem. Por quê? Porque eu tenho 60 anos, não é? E 60 anos e uma vida acadêmica toda esculpida, digamos assim, num lugar masculino, né? Então, quando eu leio mulheres, eu ainda tenho um tensionamento quando essas mulheres usam o feminino para falar de si mesmo. É impressionante, não é? Porque é um vício de linguagem que, na verdade, revela toda uma estrutura social de apequenamento do ser, né? Nina, pode até parecer pouco, mas dentro disso, a gente agora está com 5 galinhas, 2 pintinhos e um galo. E o pintinho, primeiro que nasceu durante a quarentena, já cresceu e está virando uma galinha. E ela chama Tulipa, mas ainda é tratada no masculino. Por quê? O pintinho é o pintinho e as crianças ainda chamam o Tulipa, mas já é galinha, já deixou de ser. Não é? Eu tenho observado isso, porque nasceu ainda não descobriu se é galinha, se é pinto, se é frango, o que vai ser. É o pintinho, e agora cresceu, ainda é o pintinho. É uma galinha, mas continua sendo o pintinho. É isso, é estrutural. E isso não é isento de valor. Porque se fosse isento de valor, se o valor não fosse hierárquico, se não fosse uma estrutura onde uns podem mais e outros menos, não tinha problema nenhum, onde podia chamar de qualquer coisa. O problema é que quando você masculiniza até mesmo uma galinha, isso é uma estrutura de poder. Que fortalece um lado e enfraquece outro. Então, porque tem gente que traz esse argumento, mas tanto faz. Não é tanto faz. Por quê? Porque toda a estrutura civilizacional ela é colocada nesses estratos, e esses estratos são verticais e o poder está sempre acima. Por quê? Porque é disso que trata estar em casa fazendo trabalhos manuais. É estar frequentando os porões dos estratos sociais. Ser mulher dos trabalhos manuais e da casa é frequentar os porões. Né? É um apequenamento total. E aí algumas mulheres querem elevar o status, digamos assim, dos trabalhos manuais, tirando-os do porão e levando para o âmbito do merecimento artístico, sabe? Ou para o âmbito, enfim, tem toda uma conversa incrível, mas vamos falar do seu trabalho. Vamos. Olha só, Olívia, eu coloquei para anúncio desse nosso encontro aquela cena que você traz
na sua pesquisa, aquela foto de você esguedelhando a lã com o pé. Eu queria que você trouxesse o que tem ali, né? Para quem está ouvindo e não conhece sua pesquisa, mas que vai conhecer quando o nosso livro ficar pronto, e que vai poder ver essa foto, quem está aqui nesse apequenado espaço do Instagram, vai poder olhar as fotos lá no YouTube amanhã, 13 horas. Né? E agora que eu estou falando isso, que eu já falei que não era para eu falar, porque aí aparece lá no YouTube. Enfim, eu sou péssima para isso. Mas me fala dos pés. Então, Nina, vamos lá. Nesse processo de cartografia, né, que a gente passou pela pós, a gente fez os exercícios de fiar com os olhos fechados e a gente foi, né, trabalhando isso, né, ver ou não ver e tudo. E ali começou a aparecer o pé enquanto que aquele que estava andando e trazendo sensações enquanto eu fiava. Foi assim no texto, fiando algodão, fiando a manta acrílica, né, o fio de acrílico sintético e tudo. E aí isso começou a me chamar a atenção. Veio o Ingold, né, que foi uma das referências da pós e que é o que o meu trabalho centrou muito nas proposições dele, que é o Tim Ingold, que é o antropólogo, e aí ele fez todo um decorrer sobre os pés, sobre esse pé que foi aprisionado pelo calçado. Então, ele vai trazendo toda essa questão de uma construção mas ele traz muito essa imagem, né, do macaco que vai virando homem, esse bipedismo, e demarca uma linha da cintura para baixo, né? É o mecânico, é o natural, e da cintura para cima, mãos, cabeça, é o que está voltado para o céu, é o intelecto, é o que traz a civilização, né? E aí isso foi me tocando muito, e fui dentro da oficina que eu preparei para a pós, eu falei, como que eu vou trazer esse pé para quem está lá, né? Como que esse pé vai se aproximar das artes manuais aqui para mim? E nesse momento eu trabalhava muito com a lã, que eu estava trabalhando numa complementação Waldorf, fiz algumas substituições num jardim, já quase que estava virando um primeiro ano. Então a lã estava muito próxima. E aí eu falei, é isso, vamos esguedelar a lã com o pé. Né, dessa potência de que o pé, o Ingold coloca em um determinado momento que a gente precisa restituir ao pé os sentidos que lhe foi tirado, né, nesse processo, enfim, e aí de aprisionamento dos pés, de deixar rastros, e aí vai toda uma demais. Isso é tão medicinal também, né? Porque se a gente pensar na reflexologia, se a gente pensar na medicina chinesa, se a gente pensar nesse pé, nessa planta do pé, como um mapa do nosso organismo inteiro, esse aprisionamento do pé, quanto não nos traz de doenças, né? Pensando que há crianças que nunca pisaram um terreno que não fosse, digamos assim, sintético, de dentro de um apartamento, que estão sempre com esse pé protegido, né? Esse pé, digamos assim, esse pé um pouquinho débil que a gente produz como sociedade, né? E se a gente pensar na antroposofia, esse pé como lugar da vontade, como lugar dos devires, porque a cabeça é o passado, o pé, né? É o futuro, é a abertura aos devires. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que apequenamento, né? Hoje eu estou descalça aqui, mas que apequenamento que é esse processo civilizatório, né? É uma metáfora incrível a questão do pé. E para mim, igual eu coloco aí, é isso, foi descobrir o fazer no pé. Porque da mesma forma que eu
que eu trouxe aquela imagem de começar do meio, né, desse emaranhado, porque eu ainda tinha muito uma questão assim de esperar o ideal, estar num campo ideal para poder fazer, né? Então, se eu não estava naquele ideal, com tudo certo, organizado, num espaço certo, não fazia, não, ainda está faltando isso, ainda falta aquilo. E aí, na hora que eu, né, chego na pós e tomo cuidado e começo a perceber o pé, e esse pé, eu acho que eu pensei isso também agora, nessas semanas, construindo a Minibi e revisitando, foi uma forma também, foi esse lugar de aterrar e de falar, não, vamos fazer, e é fazer com o pé no chão, com o que tem, com o que dá. E aí... O possível. Celebrar o possível. E não é de qualquer jeito, mas é o possível. Esse é o princípio da encarnação, né? Porque a ideia, aquilo que está ideal, ele está sempre desencarnado, porque a cabeça pode tudo, mas a hora que você coloca o pé no chão e diz o que eu posso, né? Aí sim o real te frequenta, não é? Muito bom. Deixa eu dar uma lida nos comentários. Deixa eu ver se eu consigo, né, gente? Porque aqui é complicadinho. Ó, Vanessa Garcia. Vanessa. Essa reflexão. Gente, os boa tardes, os ois todos, eu não vou ler, tá bem? Vou ler só os comentários de discussão. Opa, ó, já pulou, ó. Ai. Deixa eu tentar. Essa reflexão sobre os pés é uma riqueza no trabalho da Olívia. A foto da chamada é arrebatadora, e é mesmo, né, gente? Porque ela tira do lugar, ela é um ponto de provocação. E a Janaína está falando, gente, aqui no litoral norte da Bahia, eita, as crianças ficam na escola descalça, ai que delícia. Uma vez veio uma tutora aqui e falou que eles tinham de estar calçados, manda ela para aquele lugar, Janaína! Vê se tem base. Foi um choque para todos nós, além de ser, aí ela continua no próximo, um hábito aqui onde vivemos, à beira da praia, vivemos de chinelos ou descalços. Também é muito quente, imagina, olha que ideia eurocentrada, isso tem, esse ranço tem muito nessa nossa, infelizmente, educação, pedagogia Waldorf, mas não na educação steineriana, viu? Porque a educação steineriana faz aquilo que Steiner propôs. Qual a sua geografia? Qual é o seu hábito local? É nele que você produz pensamento, e não vai colocar sapato de verniz para as crianças irem para a praia. Ai, falta de pensamento. Ó, e a Jaina completa. E é maravilhosa a liberdade que sentimos por vivermos descalços. Muito bem. Olha só, eu quero ler para vocês. Nossa, já está acabando, Olívia. Mas eu vou fazer isso. Eu vou ler para vocês a apresentação que as editoras da nossa coleção fizeram do trabalho da Olívia. Depois eu vou ler um trecho do trabalho dela. Mas primeiro eu vou fazer essa apresentação. Ó, diz assim: com questionamentos, Olívia nos provoca sobre o ser professor. Segue na contramão de nos indicar qualquer planejamento ou metodologia que aponte um caminho seguro para bons resultados pedagógicos. Põe-se diante das crianças na altura delas e as observa atentamente, buscando apenas o que existe nelas de mais genuíno. Não nos apresenta métodos, só aponta uma pista. É mais fácil desenrolar um novelo quando se começa pelo meio. Nossa, é muito potente seu trabalho, Olívia. Estou tão feliz de estar aqui depois de tanto tempo conversando com você sobre isso e podendo dizer isso assim, a partir do ponto, digamos assim, de colega, porque agora somos colegas, né? Então, antes eu era docente, orientadora, agora eu sou colega, então isso me alegra muito. E eu queria trazer, no resumo, eu tenho uma observação, estou aqui com o primeiro rascunho, e aqui eu coloquei assim escrito, lindo, vou mostrar para você. Tenho várias observações, eu vou mostrar só isso, porque já está chegando no finalzinho, aí eu te passo a palavra. Diz assim, ó,
o seu resumo, tá bem? Eu estou querendo que as pessoas leiam o seu trabalho, porque eu acho que ele deve circular muito, muito, para a gente poder produzir essa potência. Olha só. Levantei, então, 4 pontos. A, material do qual suas qualidades surjam de experiências vivas. B, os sentidos e a locomoção, sendo que a habilidade de se locomover e os pés sejam pontos de partida para o estudo da atividade perceptiva. C, o plano guarda-chuva, uma visão viva do plano de aula, onde caminhos são traçados para orientarem a prática e não para impor seu curso. Isso é de uma potência. E D, as ferramentas, vê-las como coisas, não como coisas e seus atributos, mas como portadoras de narrativas constituídas a partir de seu uso. Isso, gente, não dá para a gente... Eu só queria apontar isso para vocês verem a potência desse trabalho, né? A profundidade. Eu acho que você tem que desenvolver ainda mais ele num mestrado, num doutorado, para a gente poder ter mais esse pensamento circulando. Conta um pouco, então, mais para a gente, daqui a pouco eu vou ler um pouco mais de comentário. Então, Nina, eu queria, já que você trouxe esses pontos, eu queria complementar um pouco, que acho que vai muito do plano de aula. Eu sei que tem várias metodologias, várias formas de fazer, né, abertas, mais fechadas, mas eu sempre fiz meu plano de aula, e aí era bem esse clássico, né, qual que era o tema da aula, o objetivo, qual que o material que eu ia usar, o que eu faria, e depois, no final, uma avaliação. E aí o Ingold traz no trabalho dele a questão de a tarefa de serrar uma tábua, uma simples tarefa que seria serrar uma tábua. E aí ele começa a questionar, quando que eu começo a serrar a tábua? É na hora que a serra entra na tábua, é na hora que eu pego a tábua, é na hora que eu escolho o serrote. E aí ele vai trazendo todo esse movimento desse processo. E aí começa a ficar claro para mim que não dá, porque esse plano, inclusive para mim, sempre foi muito motivo de frustração. Porque eu fazia aquele plano e tudo chegava lá, e isso não deu certo. Aí eu ia avaliar e gerava frustrações porque não estavam né? Porque o que eu havia planejado. E aí, quando eu pego isso, quando eu começo nesse processo, eu começo a fazer meu plano como carta. Que eu gosto de escrever cartas, eu escrevo cartas, até hoje tem uma amiga que a gente ainda troca cartas, e aí é o que fez de significado. Então, nessa carta eu vou contando essa história do que eu quero para essa aula, e aí ela fica aberta, se torna um plano que eu consigo escutar mais os alunos, que é mais fácil de mudar essa aula, de ter as respostas, e essa avaliação vai dentro, junto, não vai depois que tudo passou, que o que deu errado deu, o que deu certo deu, e enfim. Porque desse modo convencional, você avalia a vida por uma ideia prévia. E desse outra maneira, que é pelos processos, a avaliação é conjunta, é pelos afetos, e não por uma imagem do que deveria ser, não é? Muito bem. Vou ler uma outra mensagem aqui, vamos ver, uma outra comentário, é da Maçã. Olá, querida, sua pesquisa é provocadora, pois as vivências de pés descalços possibilitam sentir as texturas, criando outros lugares dentro, diz a Maçã. Muito bem. Opa, peraí. Ixi, é tão ruim isso aqui. Peraí. Eu não fiz eu não tô vendo nada. Porque você não vê os comentários e eu quase não vejo o seu rosto, porque aquele negócio fica... Não. Tudo bem, não vou reclamar. A Mari fala assim, dá vontade de ser aluna da Olivia. Dá mesmo, Mari. Olivia, me conta o que você anda fazendo. Termina falando agora dos seus projetos onde a gente pode ser aluna de Olivia, como que era a Mari.
Então, Nina, o trabalho com as crianças, ele estava sendo desenvolvido num espaço, numa participação junto com um grupo que chama Teatro da Pedra, aqui de São João del Rei, e aí com a pandemia a gente parou tudo. Eu não consegui passar isso de forma para online, e fiz umas tentativas de fazer alguns contatos, alguns fazeres à distância, e não consegui. Mas é um projeto que está aí, porque esse é o lugar que eu experimento o fio, o corpo, o circo, e aí eu coloco tudo junto. Às vezes até difícil de explicar, colocar para divulgar. E aí as costuras, eu dou aula de costura e artes manuais aqui, no meu ateliê, no Senhorita Palito, e aí as aulas passaram para online. Então, por enquanto, essas aulas estão sendo online. E você tem algum curso aberto que as pessoas que se interessarem possam se inscrever? Você tem alguma coisa assim para oferecer? Não, ainda não, mas a gente, dentro desse processo, né, aqui na pandemia, eu e Vanessa e Ive, que são outras duas, né, colegas da pós, que nos aproximamos, e a gente fez um processo durante essa quarentena dos fazeres, né, manuais da costura, e isso provavelmente vai virar um curso, ótimo, algumas vivências para novembro e dezembro. Ótimo, então já sabem, a hora que aparecer esse nosso encontro tem mais assunto aqui, mas a hora que vocês estiverem com esse encontro prontinho, pode deixar que a gente divulga por aqui também. Olha só, gente, tem uma outra coisa aqui, ó. Maroca Apa. Sou aluna da Olívia. Olha só, de trabalhos manuais. Além do prazer da aula, Olívia, olha que lindo, mistura uma escuta profunda com a disponibilização de técnicas segundo minhas possibilidades. Muito bom mesmo. Competência e sensibilidade. Muito bem, gente. Então, eu estive aqui com essa querida Olívia, que é Senhorita Palito, mas que se tivesse no desenho animado, já tinha virado a onda daquele moço, e que é muito potente com seus fazeres. Olha só, a Maroca ainda diz, eu não sabia nada. Ixi, muito rápido. Vou. Para, gente, vai. Eu não sabia nada e agora já sei que posso um monte de coisas. Diz a Maroca sobre o curso de costura que ela faz com a Olívia. E a Célia diz, ela constrói o encontro com os nossos projetos e por aí vamos tecendo os futuros. Que gente boa que você tem perto de você, Olívia! E você merece, querida. Então, dá o seu boa tarde para elas e eu te agradeço. Tá, eu queria agradecer a você, a todo mundo que está aí escutando a gente. Eu vi a Ive aí, Vanessa, Renata, Maçã. E falar que é isso, que na verdade somos nós, né? Essa troca, essa malha que o Ingold traz e não a rede, porque a malha, ela, né? A rede, né, tem um ponto que se espalha, a malha não, ela já é toda entrelaçada e somos todos nesse entrelaçamento, e é agradecer. Muito bem, gente. Amanhã, ajudem a divulgar 13 horas para ver o trabalho da Olívia lá no YouTube. Um beijo. Obrigada, Olívia. Tchau, beijo.